a respeito de um tema que o Senhor colocou no meu coração, sobre liberdade. E o tema é liberdade extraordinária. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, ou seja, são 5 livros iniciais da palavra de Deus. Pentateuco significa os livros da lei, é a Torá judaica. O último livro é o livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o capítulo de número 15. Aleluia. Vamos ler Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso de número 12. Glória a Deus. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Que Deus possa mover na sua vida nessa noite. Deuteronômio capítulo de número 15, verso de número 12. Nós vamos ler até o verso de número 17. Faça a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te remiu. Pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre o teu servo. E também assim farás a tua serva. Até aqui a palavra que nós vamos meditar nessa noite. Aleluia. Essa passagem bíblica, há um tempo atrás, mais precisamente no começo de 2017, nós ministramos a respeito desse tema, e mais uma vez Deus trouxe essa palavra, esse princípio ao meu coração, e eu quero ministrar a respeito dessa realidade, a partir dessa narrativa aqui, falando um pouco da nossa realidade, daquilo que essa palavra, de muitos e muitos anos, na verdade séculos atrás, que ela tem relevância, que ela tem sentido e importância para a nossa vida hoje. Essa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela é conhecida como a história e na verdade uma lei, era uma lei que Deus estabeleceu dentro do contexto de Israel, junto ao povo hebreu, é conhecido como a lei do servo, a lei do servo da orelha furada, ou a lei do escravo por amor. É assim que é conhecido esse mandamento, essa lei que era praticada lá na antiga aliança, no contexto de Israel, no contexto do povo hebreu. E essa lei, como você acabou de ler, ela era caracterizada por uma expressão de misericórdia. Porque diferente dos demais contextos dos outros povos, que vivenciavam a escravidão de uma maneira muito dura, muito terrível, esse contexto de escravidão aqui do povo de Israel era diferente dos demais povos daquela época, bem como era diferente de todos os demais povos de outras épocas. Por quê? Porque quando se fala em escravo, quando se fala nesse servo escravo, a nossa mente logo pensa em uma pessoa completamente castrada, impedida, limitada na sua capacidade de fazer qualquer coisa.
Nós logo imaginamos correntes, nós logo imaginamos algemas, nós logo imaginamos algum instrumento que possa impedir a pessoa de ir e vir, nós logo imaginamos tortura, nós logo imaginamos um castigo pesado, e em alguns casos até, como há inúmeros registros ao longo da história de escravidão, em que acabou resultando na morte do escravo. Mas no contexto de Israel não era esse o tema. Quando existia esse serviço aqui do servo, ou também conhecido como um escravo, o contexto dessa situação era um contexto de dívida. E essa dívida, uma vez que ela não pudesse ser saldada, que ela não pudesse ser findada, a maneira que eles encontravam para poder pagar essa dívida era que aquele que ficou devendo trabalhasse em prol desse pagamento, e trabalhasse exclusivamente para o seu senhor, ou seja, para aquele com quem ele contraiu aquela dívida. Então, inúmeras eram as situações que fazia isso acontecer. Então, mais ou menos, vamos ter um pouco de ideias. Vamos imaginar que um animal, vamos imaginar que alguém tem lá um boi, e o boi, por alguma razão, por uma falta de cuidado, por uma falta de segurança na fazenda do seu dono, vamos imaginar isso, ele acabou saindo descontroladamente. Esse boi selvagem acabou invadindo os limites da propriedade de um outro homem, de outra família. E ao entrar nessa propriedade, acabou matando alguns animais. Vamos imaginar que esse animal enfurecido acabou por matar alguns animais domésticos, ou alguns animais que eram importantes para a manutenção daquela casa, daquela família no contexto rural. Vamos imaginar um pouquinho mais. Ele não apenas deu conta de matar esses animais, como também acabou com toda aquela plantação que ali existia. Porque aquele boi enfurecido, antes de ser abatido, antes de ser controlado, acabou por ser um grande problema para aquela família. Pois bem, vamos imaginar essa cena então. Agora o dono desse boi, ele era responsável por esse crime. E diante dessa realidade, imaginemos isso, aquele homem, aquele proprietário daquela fazenda que se sentiu completamente ali injustiçado por aquela cena daquele boi que não era seu, vai lá cobrar uma indenização, vai cobrar ali um valor para poder de algum modo voltar ao que ele tinha, voltar ao padrão que ele tinha antes desse acontecimento. Aí ele chega lá e vamos imaginar uma cena que o valor ficou extremamente alto. Tão alto, mas tão alto, que esse boi fez tanto estrago e acabou com tanta coisa, que mesmo que esse homem vendesse a sua propriedade, não conseguiria ainda assim acabar com aquela dívida. Imagine essa cena, é apenas uma imaginação. Então, o que acontecia? Esse homem agora tinha uma altíssima dívida, essa dívida precisava ser paga, e ele então falaria para esse homem que agora ele teve uma dívida, contraiu uma dívida, e falasse: eu não tenho condição de pagar. Então esse homem fala: eu preciso disso, é a minha subsistência, minha família depende disso, eu não posso ficar sem. Então, existia um acordo, e o acordo era basicamente o seguinte: uma vez que a pessoa não conseguisse pagar com seus bens, com as suas propriedades, aquilo que ficou devendo, ele se comprometia a trabalhar para esse homem, para esse senhor. Ele passaria a ser um empregado, um servo, e ele se dedicaria exclusivamente, de acordo com os valores envolvidos, a trabalhar por isso. Só que eu estou dando um exemplo, esse exemplo poderia significar inúmeras situações. Assim era o contexto de Israel. Ou seja, não pensemos mal do contexto de Israel. O contexto de escravidão ou de servidão que se vivia dentre os hebreus ou as hebreias, não era um contexto de punição extrema, de acabar com o sossego, com a tranquilidade, com a paz, com o futuro, com a esperança. Não. Mas claro, talvez você pense, mas sempre tem os excessos. Alguém talvez vai querer ceder na punição, ou vai querer talvez superfaturar aquela dívida para poder se beneficiar e ficar numa condição muito melhor do que aquela que originalmente tinha. Claro, nós sabemos que em função do pecado do ser humano, da ganância do ser humano, isso poderia acontecer. Então o que acontece?
Deus entrou com uma lei, Deus entrou com uma palavra, e essa palavra expressava a misericórdia do Senhor para as dívidas altas, dívidas que levariam anos para se pagar. Então Deus falou o seguinte: olha, aqui em Israel vai ser assim, o homem, ou essa pessoa, vai trabalhar em prol de pagar a dívida que assumiu, a dívida que contraiu. Ele vai trabalhar 6 anos, e no 7º ano ele será liberto. Esse é o forro ali, que ele foi liberado no 7º ano. Então, a cada 7 anos, os empregados eram libertos. E aí entra a figura desse servo da orelha furada, que está sendo mencionado no versículo 17, fala que existe até mesmo uma realidade que determinava no físico desse servo que ele era um servo diferente. Esse era um servo diferente, né? Eu presumo aqui que, se não todas, mas a grande maioria das mulheres tem a sua orelha furada, né? Mas para furar essa orelha foi apenas uma intenção de colocar um brinco, colocar uma argola, sei lá, o que mais que pode ser colocado numa orelha. Eu presumo que, acho que não a maioria, mas alguns homens aqui também já tiveram a sua orelha furada. Mas eu não imagino que nenhum deles aqui, desses homens, teve a sua orelha furada por outra razão, senão por uma questão estética. Por uma questão por alguma razão, eu não sei exatamente qual, mas eu respeito quem tem essa escolha, de colocar então um brinco, de colocar algum elemento ali na sua orelha para ornar o seu rosto e ficar ainda mais belo do que já é. Pelo menos é assim que eu presumo, ninguém quer ficar feio ao colocar isso. Então a ideia é que olhou no espelho, ficou bonito, gostou e ficou, né? Alguns já não usam mais, mas a orelha fica furada. Só que essa orelha furada aí tem a ver com questões estéticas, nada tem a ver com essa palavra. Essa palavra aqui não era uma questão de servos que gostavam de ter a orelha furada, para colocar uma argola, para colocar algo que pudesse de algum modo mostrar o quão belos eles eram, não. Essa orelha furada nos umbrais da porta, com uma sovela, que era um instrumento de corte, era por uma única razão. Chegados 6 anos que esse homem trabalhou em prol de pagar a sua dívida, chegando no dia da sua saída, agora ele tinha um futuro para frente. E a Bíblia se encarrega de dizer que cabia ao patrão, ao senhor, garantir qualidade de vida para esse servo. O que prova isso que eu estou mencionando para você, que não era uma condição subhumana, não era uma condição de lamento com que ele trabalhava. Ele provia casa, ele provia a moradia, no caso, ele garantia a alimentação, a vestimenta. A Bíblia chega a mencionar que aqueles que entravam solteiros, uma vez que sentisse a necessidade de casar, o próprio Senhor garantia uma esposa. E na medida que eles tivessem filhos, os filhos permaneceriam ali, dentro do contexto do cuidado do seu Senhor. Então o Senhor não apenas garantia a qualidade de vida do servo, mas de tudo aquilo que ele vivenciou e edificou e cresceu como família dentro da casa do seu Senhor. Você percebe então que é um contexto completamente diferente daquele que foi vivido no Brasil desde 1530 até 1888, acredito, que foi quando se encerrou teve essa abolição da escravatura. Então é completamente distinto, completamente diferente daquilo que nós pensamos quando pensamos numa condição de escravo. Porém, obviamente, o escravo, ele tinha ali uma tarefa, era trabalhar em prol do seu senhor. E isso acontecia em função da sua dívida. Grave essas ideias são muito importantes. Ele entrou nessa realidade de relação com o seu senhor por causa de uma dívida. Havia uma dívida. O seu senhor, então, resolve garantir com que essa dívida seja paga. E vai ser paga através de colocá-lo para dentro dessa aliança com o seu senhor. E a partir desse momento, então, ele agora prestava conta, ele trabalhava para o seu senhor. Ele fazia aquilo que o seu senhor queria. Cabia ao servo corresponder às expectativas ou até superar as expectativas do seu senhor. Esse era o contexto. Só que acontecia alguns casos interessantíssimos. A Bíblia fala que começou a acontecer em Israel algumas coisas muito legais.
para você perceber o quão distinta é essa história, o quão diferente é o contexto de Israel, do povo escolhido de Deus, para outras nações. Porque ao final desses 6 anos de obrigatoriedade de servidão, obrigatoriedade de escravidão, agora lhe chegava a possibilidade de ser livre. Só que alguns dentre esses servos, ao colocarem o pé para fora, eles queimavam o seu coração com uma convicção. Eles começaram a considerar: meu Deus, eu entrei aqui em função de uma dívida, mas o meu Senhor me tratou tão bem, tão amorosamente, com tanta misericórdia. Ele colocou o coração dele na minha realidade, na minha circunstância, na minha situação, na minha miséria. Ele expressou bondade, misericórdia, benevolência. Ele foi tão bom para comigo, mas tão bom para comigo, me concedendo ao longo de 6 anos, em função de uma dívida que eu contraí com ele. Ele me deu a possibilidade para que eu pudesse pagar essa dívida. E agora eu estou numa condição que eu não sei mais se eu quero ter vida própria a partir disso. E ele então chegava num momento de dilema, num momento de dúvida entre qual caminho seguir. Diante dele existia a possibilidade de fazer um caminho novo, trilhar um futuro diferente, longe da casa do seu Senhor. Mas começou a acontecer em Israel que esses servos, ao chegar na porta, olhavam para frente e se recordavam desses 6 anos, onde eles foram muito bem tratados e aonde eles foram marcados por amor pelo seu Senhor. Aquilo que começou com a dívida se transformou na misericórdia. Aquilo que começou com o reconhecimento de uma dívida agora passou a ser reconhecimento da graça do Senhor, da bondade do Senhor para com eles. Então eles podiam, diz a lei, que eles podiam chegar ali naquele momento e dizer assim: eu não quero ser livre, eu não quero viver de acordo com a minha vontade, eu escolho, eu uso da minha vontade para estabelecer que eu não quero ter vontade própria, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Eu não quero, uma vez livre, ser livre para mim mesmo. Eu não quero, uma vez livre, viver de acordo com aquilo que eu quero fazer da minha vida. Não, eu quero a vontade do meu Senhor, eu quero a vontade do meu dono, daquele que me aceitou para dentro da sua casa, daquele que me deu dignidade, daquele que resgatou a minha história, daquele que me conheceu com uma história manchada pela dívida, mas agora, uma vez redimido, eu escolho não ser livre, eu escolho ser servo, tradução, escravo, da orelha furada. Por quê? Porque precisava ter uma identificação entre aqueles que em Israel trabalhavam dentre os 6 anos e aqueles que já passaram dos 6 anos, chegaram no 7º, e quando inaugurou o 7º ano, chegaram na porta e falaram: eu não quero ir, eu quero ficar, eu não quero a liberdade de acordo com a minha vontade, eu quero viver a vontade do meu dono. Então, diz a lei, que esse dono deveria ir, isso é um gesto público, e deveria ele furar a orelha. Era um sinal de rendição voluntária. Isso mostrava para todos que aquele servo, ele não estava mais obrigado a fazer aquilo, mas agora ele estava fazendo isso por amor, por total escolha própria. Era dele, não tinha a ver com o dono, mas agora tinha a ver com a decisão dele. Essa história, para mim, ela é uma história extremamente significativa. Obviamente a lei mosaica não tem sentido algum para nós aqui. Essa lei fazia muito sentido na antiga aliança, dentro daquele contexto de Israel. Mas o que essa história tem a ver com a nossa vida? Eu acredito que você rapidamente já entendeu tudo. Mas se você ainda não entendeu, eu declaro que essa narrativa, essa história tem tudo a ver com a sua vida, e tem tudo a ver com a minha vida. Porque um dos temas que se discute muito, não só agora, antes, eu acredito que nos próximos anos ainda vai se discutir,
entre cristãos, nos ambientes cristãos, é justamente o tema da liberdade cristã. Porque todos leem a mesma Bíblia, e ao ler a mesma Bíblia conseguem interpretar claramente que foi para a liberdade que Cristo veio. Ele veio para nos fazer livres. Por que livres? Porque na verdade nós estávamos com uma dívida impagável. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para poder pagar essa dívida. Qual era a nossa dívida? A Bíblia dá um nome para essa dívida, se chama pecado. O meu pecado, o seu pecado era impagável. Não haveria anos suficientes em nossa vida que nós trabalhássemos para poder pagar, saldar essa dívida. Nada. Não existiria esforço possível de ser feito que pudesse dar fim a essa dívida. Era uma dívida que nós não poderíamos pagar. Os nossos familiares também não poderiam pagar. Os nossos entes queridos da nossa casa também não poderiam pagar. Nós estávamos numa enrascada. Algo incontrolável aconteceu e bagunçou nossa vida. Como um boi selvagem, disparou e arruinou muita coisa e nos fez comprometido com uma dívida. Essa dívida é nossa. A palavra de Deus fala que todos são devedores. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala que todos são pecadores, ou seja, todos nós aqui temos essa dívida. Todos nós aqui estamos diante dessa história que eu narrei, dessa ilustração que eu criei, estamos na mesma situação, impedidos de pagar. O que acontece? E aí que está o simbolismo, aí que está a explicação dessa lei. Porque em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus começa descrevendo o capítulo 10, dizendo que a antiga aliança, ela traz como que sombra diante de algo que é concreto, de algo que é possível de ser conhecido claramente, que está na nova aliança. Ou seja, a antiga aliança, o Antigo Testamento, é sombra de bens vindouros, que são revelados para todos nós aqui, através de Jesus. Ou seja, para nós é muito mais simples e fácil olhar pelo retrovisor da história e perceber Jesus, e tudo se explica, tudo fica claro, tudo faz sentido. Mas quando você lê friamente o Antigo Testamento, muita coisa não faz sentido. Mas eu digo que essa história, ela faz total sentido quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz. Por que faz sentido? Porque a Bíblia fala que através de Jesus na cruz nós fomos redimidos. Houve uma redenção. E a palavra redenção, numa maneira mais simples de explicá-la, todo mundo aqui talvez pense a mesma coisa quando se fala da palavra redenção, que é perdão de pecados, que é inocentar alguém. Essa é uma ideia de redenção. Mas a palavra redenção, essa ideia bíblica, essa doutrina elementar da palavra de Deus, que fala que nós somos redimidos em Cristo Jesus, ela vai muito além de simplesmente um perdão de pecados, ou um perdão de uma dívida. Mas a palavra redenção, ela vem de um quadro igual a esse que eu estou narrando. Qual que é o quadro? É o quadro de escravidão. Redenção é uma palavra que envolve alguém estar preso. Redenção é alguém que está preso numa condição e que não pode sair dela, mas de forma sobrenatural e maravilhosa chega um redentor. Daí que vem a palavra redentor, para poder expressar redenção. E ele vai lá então e ele resgata essa pessoa. O que é esse resgate? É alguém que está perdido e agora é achado. É alguém que estava agora para ser condenado e foi absolvido. É alguém que estava preso, que estava amarrado, que estava impedido de ir e vir e foi solto. E agora ele está livre. Essa é a realidade da cruz. Essa é a realidade de Jesus. A obra de Jesus, pela minha vida e pela sua vida, foi uma obra redentora. Jesus nos remiu ou nos redimiu na cruz. Ele não apenas pagou o preço para que nossos pecados fossem perdoados, mas ele nos arrancou de uma escravidão. Qual escravidão? A Bíblia fala que é a escravidão do pecado, porque aquele que peca se faz escravo do pecado.
E a Bíblia fala que nós nascemos nessa condição, nós somos pecadores. Então, todos nós aqui, inicialmente éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Como alguém que queria se ver livre, mas não conseguia. Nossa realidade era essa. O pecado dominava, reinava. Não havia nada que poderia ser feito para mudar essa realidade. Era mais forte do que nós, porque estava dentro da nossa realidade, nossa identidade, nossa essência. Fruto do quê? Fruto da experiência de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, fruto daquilo que é conhecido como a queda do homem. Quando o homem caiu, quando o homem saiu da presença do Senhor. E agora o homem passou a ser controlado por quem? Passou a ser escravizado por quem? Passou a ser escravizado pela vontade da sua própria carne e controlado pelas tentações à sua volta. E facilmente passou a comer de tudo aquilo que Satanás oferecia numa bandeja. Passou a ser facilmente manipulado, controlado, adestrado, domesticado por Satanás. Essa é a realidade que se apresenta em Gênesis 3. Até o ponto que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, passou a ser controlado pelo maligno. O maligno, Satanás, passou a ter, através do pecado do homem, passou a ter direito legal sobre o homem. E por isso veio Jesus. A razão pela qual Jesus veio é justamente essa obra de nos redimir, de nos resgatar, de nos arrancar dessas cadeias de opressão. Isso é maravilhoso, isso é sobrenatural, isso é extraordinário, isso é bom demais. Pois bem, mas existe uma liberdade que todos nós experimentamos. Essa liberdade mudou a nossa realidade de vida. Agora, aqueles que entregaram a vida para Cristo têm a garantia através do seu Redentor, têm a garantia através do seu Salvador, têm o direito de desfrutar da eternidade com Deus. Todos aqueles que entregaram a vida para Cristo, todos aqueles que declararam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, têm um selo na sua vida do Espírito Santo que os garante ter vida eterna, pelo fato de ter entregado a vida para Jesus. Isso é maravilhoso. Mas o que falar da tal da liberdade cristã? Porque entre o dia que nós entregamos a vida para Cristo, até o dia em que nós vamos morrer nessa terra, ou então vamos encontrar com o Senhor na glória, existe um período de tempo. E nesse período de tempo entra uma grande questão, que é como viver a tal liberdade cristã. E essa tal liberdade cristã, nas palavras bíblicas, elas dizem mais ou menos o seguinte: olha, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Isso é a característica de quem é livre. Quem é livre pode fazer tudo. Alguém livre pode fazer o que quiser. Pode fazer o que der na telha. Para onde o nariz apontar, pode ir. Quem é livre pode fazer o que quiser da sua história, afinal de contas foi livre. E aí entra toda uma discussão, uma batalha teológica em prol dessa tal liberdade cristã. Porque dentre todos aqueles que se consideram cristãos de verdade, entra a tese do pode, não pode. Isso pode, isso não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E essa máxima, ela leva a discussões quase que infinitas. E aí se originam tantas doutrinas, se originam tantas igrejas locais, que fazem a identificação clara do que pode e do que não pode. Até o ponto que às vezes se você se encontra com algum cristão, ele pergunta para você: na sua igreja pode 3 pontinhos? Porque na minha não pode 3 pontinhos. Na sua igreja não pode 3 pontinhos? Na minha pode 3 pontinhos. E no final a gente fica assim: meu Deus, a gente é da mesma espécie? A gente é da mesma realidade? Porque como que aqui pode e aqui não pode, e aqui pode e não pode? E o que pode e o que não pode? Oh Deus. Bom que tivessem, talvez não caberia
em todas as bibliotecas da terra, se tivéssemos uma explicação clara e específica de fato, para todas as perguntas que nós temos em relação ao pode ou não pode. Porque são tantas, que nem todos os livros da terra conseguiriam caber o tanto de pergunta que nós temos a fazer se pode ou não pode. Pastor, sempre foi assim? Eu digo, não, nem sempre foi assim. Meu Deus do céu. Quando é que começou a acontecer esse negócio, a gente ter que debater, discernir, analisar o que pode e o que não pode? Bom, essa é uma consequência da queda. É uma consequência da queda. Pastor, não entendi o que você quer dizer. Como assim, consequência da queda? Eu quero dizer que essa teologia que a gente menciona, quando as pessoas fazem coisas erradas, a gente fala assim, escolheu fazer isso, né? E ao escolher fazer isso, obviamente teve essa consequência. Afinal de contas, ele tem livre-arbítrio. A gente não fala assim? A gente fala assim, foi dado para ele o livre-arbítrio. Ele podia ter escolhido diferente, mas não escolheu. Então agora, você escolhe a sua atitude. Mas você não tem como escolher a consequência, porque ela está atrelada, ela está vinculada, diretamente ligada à escolha que você faz. A gente sabe que isso é bíblico, inclusive. Deuteronômio capítulo 28 fala, se você escolher a bênção, ou melhor, se você escolher a obediência, a bênção vai te perseguir. Se você escolher a desobediência, a maldição vai te perseguir. Então, diante de você está a vida ou morte, qual vai aceitar? Diante de você está bênção e maldição, qual que você vai aceitar? Nós entendemos tudo isso, mas será que sempre foi assim? Será que essa é a origem? E será que essa é a conclusão final de todas as coisas? E eu quero dizer para você que eu acredito que não. Nem sempre foi assim. E quando aquilo que nós vemos nessa realidade que nós estamos desaparecer, e quando essa dispensação que nós vivemos, ela acabar, e começar a minha, a sua eternidade com Deus, isso vai mudar de figura. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Bom, eu vou falar para você, quando você ler sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai entender melhor isso que eu estou mencionando. A teologia ao longo dos anos da igreja, da história da igreja, ela sempre se carregou de buscar compreender verdades que ainda não estão sendo vividas. E a impressão que nós temos que sempre que alguém descobriu ao longo da história da igreja alguma coisa importante, começou bem, mas se perdeu e acabou exagerando. Exagerou demais. Foi para um lado demais. Aí vem, depois de um tempo, alguém que fala, não, isso está errado, isso é heresia, isso está completamente equivocado. Então pega esse pêndulo, que foi lá para aquele canto, pega o pêndulo e volta agora esse pêndulo para o outro lado, e fala assim, não, a verdade está aqui. E é incrível como na própria teologia e na história da igreja você vê cristãos, porque todos esses se entendem como cristãos, uns num lado do pêndulo, dizendo isso aqui é a verdade de Deus, e outro falando, não, isso aqui que é a verdade de Deus. Isso aqui que é a verdade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Um dos temas que se discutiu ao longo de muito e muito tempo, e ainda se discute, e parece que no nosso tempo atual, parece que é muito legal fazer essa discussão, é um tema que fala a respeito da relação entre Deus e o homem e Deus, o que Deus faz e o que o homem faz. E uma das teologias é que se chama a teologia da predestinação, que entende, basicamente, de uma maneira assim bem fria a avaliação, que entende que tudo ao final, na verdade, depende de Deus. Afinal de contas, Ele escolheu, Ele predestinou todas as coisas que acontecem. Então, cabe a nós discernir se somos escolhidos ou não, e fazer de acordo com aquilo que Ele de antemão predestinou para aqueles que são seus, dando a entender claramente que uns são e outros não são. É tipo unção, entendeu? Uns são, outros não são. Simples assim. Então, a teologia da predestinação, uma vez que ela é avaliada de maneira mais fria, sem uma análise tão aprofundada, ela entende que uns são escolhidos e outros não. Deus, quando cria os vasos, escolhe uns para honra e outros para desonra. Bom para quem é de honra, triste fim de Policarpo Quaresma para aqueles que não são de honra, que são de desonra, porque ao final terão o quê? Terão a condenação eterna.
Mas aqueles que são de honra podem ficar tranquilos, de boa na lagoa, susse no mousse. Por quê? Porque eles são escolhidos. E uma vez que você é escolhido, a teologia entende que uma vez salvo, sempre salvo. Acabou o problema. Ah, mas deu ruim, não importa, ele é escolhido. Ah, mas deu afastadinho, não importa, ele é escolhido, ele volta. Ah, mas ele fez besteira, não importa, é um escolhido. Escolhido. Essa é a teologia da predestinação. O outro lado do pêndulo falou, não, isso está errado. Esse negócio está errado. Esse negócio de colocar tudo na responsabilidade de Deus é perigoso. Porque pode fazer alguém achar que se deu ruim porque Deus quis que desse ruim. É um fatalismo. É uma compreensão completamente perigosa, porque o ser humano fica como que um fantoche, uma marionete na mão de um Deus que já decidiu todas as coisas. Não há nada novo, não há surpresa, não há dinamismo, não há dinâmica, não há mover diferente, está tudo já pré-determinado. Cabe ao homem simplesmente, como uma marionete, ser conduzido pelas mãos daquele que o domina. Esses pensam assim em relação a esses. E então, um homem chamado Armínio criou essa teologia arminiana, que acredita na livre decisão de cada um, no livre arbítrio de cada um, que basicamente entende que o ser humano cabe a ele escolher entre Deus e não escolher a Deus, entre servir e não servir, entre atender a vontade do Senhor e não atender a vontade do Senhor. Basicamente, esse pêndulo se move para lá. Em algumas igrejas até hoje se move para cá e fica aqui. Em outras igrejas ele vai para cá e fica aqui. Sempre foi assim, pastor? Eu acredito que não. É assim que é? Esse está certo, pastor? Acredito que não. Esse aqui está certo, pastor? Também acredito que não. Então o que o senhor acredita? Eu acredito no coluno do meio. Eu acredito no equilíbrio entre essas duas realidades. Tem como ter um equilíbrio entre essas duas realidades? Sim. Eu não posso acreditar que o homem, por sua livre e espontânea vontade, consegue escolher a Deus. Mas eu também não acredito que Deus, de forma arbitrária, ditatorial, dominadora, determinista, faz com que você esteja obrigado a fazer aquilo que Ele quer. Então existe como uma coluna do meio, pastor? Eu acredito que sim. Então, outro homem chamado Lutero tinha uma outra teologia que ele chamava de servo-arbítrio. Que basicamente ele dizia o seguinte: o homem não pode escolher a Deus sem que primeiro seja escolhido por Deus. O homem não pode querer a Deus por si só. O pecado estragou o homem de tal modo que ele não tem a capacidade de abrir as portas e dizer, eu quero ser livre. Não tem. Ele precisa da graça do Senhor para poder ser livre. Ele precisa da intervenção do Senhor para ser livre. Mas o homem tem a possibilidade de escolher muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que ele pode escolher dentro de uma cela. E essa cela é maior do que a do Lula. Essa cela é maior do que os políticos da nossa geração. Que às vezes se abre até, de vez em quando se abre, daqui a pouco volta, e assim a gente sabe como é que funciona, né? Pois bem. Essa cela é grande. Grande demais. Nela tem muitas roupas que a gente pode escolher. Nela tem cortes de cabelos variados que a gente pode escolher. Nela tem os carros que a gente pode escolher. A gente pode escolher a casa, a gente pode escolher a namorada, o namorado, com quem é em casa, com quem a gente separa, com quem se relaciona. A gente pode escolher se fica, se vai. A gente pode escolher um monte de coisa, mas a gente não pode sair dessa cela. É uma cela grande demais. Mas essa cela não tem chave em nenhum lugar dela que a gente possa pegar, abrir essa porta e dizer, eu sou livre! Porque o ser humano não pode ser livre sem que o Senhor opere isso. E aqui está o outro lado do pêndulo, que foi muito para o lado de lá. Deus na cruz salvou a todo ser humano. Meu Deus, isso é tremendo. Deus, repito, Deus na cruz, o sangue de Jesus tem validade para todo ser humano. Antes de Cristo, no tempo de Cristo, depois de Cristo, todos. É mesmo, pastor? Eu achava que só valia para os depois. Sempre queria assim. Eu achava que no tempo da lei se salvava por meio da lei. E tem como a lei conseguir salvar alguém nessa história?
Quando o apóstolo Paulo fala da lei, ele fala assim, olha, na medida que você conhece a lei te aponta o quê? Que você está dentro de uma cela. E dentro da cela você faz um monte de escolha, um monte de coisa, mas você está sendo todo o tempo conduzido dentro de uma cela. Você não tem a chave que te liberta dessa cela, porque você está escravo dessa cela que se chama pecado. Não há como mudar essa realidade. O ser humano, em função disso, está condenado a não apenas passar 30, 40, ou 70, ou 80 anos da sua vida aí, mas vai passar a eternidade aí. Isso é condenação. Isso é inferno. Obviamente existe o inferno como uma realidade, mas essa ideia ela já começa a se manifestar desde que o pecado chegou à existência humana. Então, pastor, como assim? Não entendo, qual que é a ideia das duas coisas? Eu acredito que o Senhor, volto a dizer, na cruz salvou a todo ser humano. A grande pergunta, então todo ser humano está salvo? A resposta é não. Eu não entendo mais nada, pastor. Você acaba de dizer, parece louco. Você fala assim, Deus na cruz salvou a todo ser humano. E você também fala a frase que nem todos vão ser salvos. Então como assim? Se Deus já salvou, como é que nem todos vão ser salvos? Vou falar mais, para você ficar mais confuso ainda no primeiro momento. Depois vai ficar tudo claro. Deus na cruz já curou todas as enfermidades. Todas. Todas as enfermidades. O castigo que veio sobre ele é garantido em função daquilo que veio sobre Jesus. Toda a enfermidade da terra, antes dele, nos dias dele e pós ele, estava sobre ele, na cruz. É bíblico isso, pastor? É bíblico isso, está em Isaías isso. Fala que ele assumiu sobre si todas as nossas iniquidades, pecados, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas nossas feridas nós somos, pelas suas feridas nós podemos ser sarados. É bíblico isso? É bíblico isso. Eu acredito que Jesus, agora vamos lá, entrar no tema da liberdade. Jesus na cruz libertou a todo ser humano. Aleluia. Aquela cadeia, Jesus libertou. O preço do resgate, Jesus já pagou. A liberdade já foi garantida. Quando ele falou assim, tetelestai, quando ele disse, está consumado, essa palavra estabeleceu que naquele exato momento, como um cataclisma, como uma bomba atômica, a terra agora passou a ser alvo completo do amor de Deus, libertador. De modo que todo ser humano naquela cruz foi liberto. Aí eu volto a perguntar para você, mas todo ser humano é livre? Todo ser humano é liberto? Todo ser humano é curado? Todo ser humano é salvo? E a resposta você já sabe que não. Por quê? Porque tem um negócio no meio, que é uma escolha de Deus. E essa escolha é feita porque Deus é assim. E o que Deus é? Ou melhor, quem Deus é? João fala quem Deus é. A Bíblia fala que Deus é God is love. Deus é amor. Deus é amor. O amor ele não escraviza, o amor não oprime, o amor ele não é invasivo, o amor não é abusivo, o amor não estupra, o amor não domina, o amor ele não obriga o outro. Se a gente quiser entender um pouco mais de amor, basta ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 13 vai explicar um pouco do que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo espera, tudo suporta, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não arde em ciúmes. Assim é o amor, assim o amor. É tudo que pode se falar do amor? Claro que não, porque se falasse tudo do amor, a Bíblia seria maior que o próprio Deus. Não tem como, a Bíblia nos dá um retrato claro de quem é Deus. Ela de fato é a palavra de Deus, mas Deus é maior que a sua própria palavra. Deus é sobremodo maior que tudo que a gente possa conhecer. Mas um dia nós o veremos face a face. E um dia nós o conheceremos assim como Ele nos conhece completamente.
Hoje nós só podemos falar e pensar e entendê-lo como numa perspectiva de um espelho antigo, como na perspectiva de um espelho antigo, que era um espelho meio assim, não muito claro. A gente não tinha uma imagem tão refletida tão claramente, era meio obscuro aquela imagem. Assim é o nível de revelação que nós podemos ter em Deus. Por que isso? Porque aconteceu em Gênesis 3. O que aconteceu em Gênesis 3, pastor, que mudou essa realidade? Você lembra o que aconteceu em Gênesis 3? A Bíblia fala, e Deus diz então para Adão e Eva, olha é o seguinte, olha, vocês podem comer de todos os frutos que estão nessas árvores do jardim. Deus pegou e colocou Adão e Eva naquele jardim do Éden. E mostrou para eles, olha, todas essas árvores vocês podem comer à vontade. Vocês vão poder desfrutar de uma vida com muita qualidade aqui, vivendo na minha vontade. Tem a árvore da vida, existia a árvore da vida lá. E existia uma árvore, Deus fala dela, Ele menciona, olha, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer do fruto dela, então você vai morrer. Maldita essa árvore. Maldita essa árvore. Por que tem essa árvore, pastor? Uma pergunta que muitos crentes falam, por que tem essa árvore lá? Se ela é tão ruim assim, por que Deus abriu espaço para ela? Justamente porque Deus não criou fantoches. Justamente porque Deus não criou marionetes, robozinhos programados para poder fazer o que Ele quer. O desejo do coração de Deus é estabelecer uma parceria com o homem. Deus nos chama da palavra de Deus de cooperador com Ele. Nós podemos escolher cooperar, como nós podemos também escolher não cooperar. E Deus vai nos agredir, vai mandar raio cada vez que a gente entra num caminho de desobediência? Não necessariamente. Quisera que fosse. Seria bom, hein? Só que ia chover raio toda hora. Ia ter raio para tudo que é lado. Mas seria mais fácil, né? Que a gente fosse avisado mais rapidamente, no milésimo segundo posterior à nossa decisão de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Seria tão melhor. Porque às vezes parece que a gente leva tanto tempo para poder descobrir que nós estamos vivendo algo que não é o que Deus queria. Por que a gente leva tempo para poder descobrir que a gente está vivendo algo que não é o que Deus queria? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uai só. Agora não entendi mais nada desse negócio. Quer dizer que esse negócio ainda está por aí? Esse trem ainda existe? Sim. Há uma discussão se isso era simbólico ou se isso foi um fato concreto. É uma discussão que é infinita. Se é simbólica ou se é um fato concreto, pouco importa. O que eu sei que concreto é, cada vez que eu olho no espelho eu vejo que há um pecado que habita em mim. E eu sei que isso é real. Eu sei que isso é completamente real. Não sei se você já percebeu que tem um pecado que habita em você. Já percebeu esse negócio também? Adianta saber se é simbólico, se é prático, se é real, ou se é uma fantasia, se é uma ilustração, ou se é alegoria, ou se é realidade. Não importa, não vai mudar em nada. Eu sei que um dia Adão e Eva comeram desse trem. E na verdade esse trem não tem nada tão especial assim. O que tem ali é uma lei que Deus colocou. Um mandamento que Deus estabeleceu. Deus poderia falar assim, e eu vou criar no meio do jardim uma tomada de 220 volts que você não pode tocar. O dia que você tocar nela, você vai ser eletrocutado. Ok. Eu não sabia que era tomada, nem 220 volts, e nem que é ser eletrocutado. Mas se Deus falou, eu não quero me aproximar desse trem. Deus poderia falar assim, de todos esses animais que tem aqui, eu vou criar uma vaca. E o dia que se aproximar dela, ela vai te dar uma patada e você vai parar no inferno. Eu não me aproximaria mais da vaca. Por quê? Por uma única razão. O meu Deus falou. Acabou. Simples assim. Então, peraí, deixa eu entender. Pastor, você está querendo dizer que o problema não foi exatamente quando aquele fruto foi ingerido, entrou aqui dentro do pescoço, sei lá mais o que aqui, né? Me falta conhecimento da anatomia humana suficiente para poder dizer por onde entrou, e se estabeleceu no estômago, e ali então o pecado aconteceu. Não, querido. Pastor, mas é isso que a Bíblia fala, comer. O comer
Está falando de algo que nasceu no olhar. E o olhar desejou o quê? O olhar desejou algo que Deus falou para não fazer. Simples assim. E o que tem desse negócio? Nesse exato momento se aproxima um outro ser, que já experimentou desse trem antes, que já passou por baixo dessa ponte antes. E ele chega e fala assim: ei, está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo aquilo lá. Ele diz: pois é, olha, você vê que coisa boa. Ele fala: não é bom não. Deus falou que não é bom. Não, mentira. Deixa eu falar uma coisa para você. O teu Deus decidiu mentir para você. Sabe por quê? Ele não quer que você seja livre. Seja livre. Seja livre. A proposta de Satanás era uma liberdade. O dia que você comer esse fruto, os seus olhos serão abertos e você vai ver como Deus vê. Tradução: você vai ser como Deus é. Você vai determinar o bem, você vai determinar o mal. Não vai precisar de um Deus para poder dizer o que é bem e o que é mal, o que é bênção e maldição. Detalhe, vai mudar de tempo em tempo. Tem hora que vai ser bem, daqui mais um tempo vai ser mal. Aí depois pode até voltar a ser bem, porque o que importa agora não é mais o que Deus disse. Aquele que é a vida. Só que ele esqueceu de dizer que o outro lado estava a morte. Ele falou que ali estava a liberdade mortal. O que o servo da orelha furada viu quando saiu daquela porta? Ele olhou e pensou: isso aqui é morte. Eu já não sei mais viver aqui. Eu não quero livre arbítrio. Mas já que tem esse trem, já que esse negócio de ter a possibilidade de ter vontade própria, eu vou dizer algo em relação a essa minha vontade própria. Eu, Wesley Menezes, RG tal, CPF tal, portador disso, filho desse, filho dessa, naturalidade tal, eu, pela minha própria vontade, declaro que eu não quero ter vontade. Ai, aí complica. Como é que a gente faz esse negócio assim? Pois é tão complicado que a gente nem consegue imaginar como é que é a vida assim. Mas no céu não tem mais árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem que volta no céu? A árvore que foi retirada do Éden. Qual é a árvore que foi retirada do Éden? Ou melhor, que o acesso a ela nos foi privado? A árvore da vida. E quem dela come, tem vida. E quem dela come, tem vida. Ah, que bendito dia que isso acontecer com cada um de nós aqui. Você chegar lá e falar assim: cadê a árvore de conhecimento mesmo? Claro que isso não vai acontecer mais. Você nem vai ter memória de que um dia você passou por tudo isso. Graças a Deus, porque a nossa memória está completamente comprometida. Que bom que não tem memória. Imagina chegar lá e falar: você, eu me lembro. Não lembra nada. Formatou o disco rígido. Graças a Deus. Porque entrou vírus demasiado. E se atualiza numa capacidade maior do que o antivírus que nós temos. Precisa formatar essa máquina. E ela vai ser formatada. Isso vai ser tremendo. Isso vai ser sobrenatural. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero dizer que essa é uma experiência aparentemente difícil de ser compreendida no primeiro momento e de ser vivida. Mas por revelação é possível viver tanto a compreensão quanto a prática. Que é o quê? Nós vivemos essa realidade do servo da orelha furada numa condição de ainda não, mas também numa condição de já é. Como assim, pastor? Por um lado já é, por um outro lado ainda não é completamente. Tudo que nós experimentamos do Senhor aqui na terra já é, mas ainda não é completamente. É real, pastor? Já é, mas ainda não é completamente. Eu já conheci Jesus, pastor. É verdade, já é,
mas ainda não é completamente. Eu fui curado, pastor. Já é, mas ainda não é completamente. Eu fui liberto, pastor. Já é, mas ainda não é completamente. Por quê? Porque nós estamos num período de passagem. Nosso lugar não é aqui, graças a Deus. Nosso lugar é numa eternidade com Deus, em novos céus, em nova terra, com um corpo incorruptível. Isso é maravilhoso. Mas já não é, pastor. Já é, mas ainda não. Ainda não completamente. Pastor, então me diz assim, como que eu vivo nesse negócio entre o já é e o ainda não é completamente? Porque essa é a grande questão da pregação. Porque a Bíblia fala que eu já sou liberto em Cristo Jesus. Como que eu vivo? E aí que está um segredinho que eu acredito que nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar. Que é o segredo de viver não segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. O segredo de viver nesse tempo presente, de acordo com a realidade daquilo que vai ser na eternidade. Pastor, está muito confuso isso aí. Calma, fique comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Viver hoje como se hoje não fosse tudo, mas que tudo que importasse fosse a minha eternidade com Deus. Viver a vida na perspectiva daquilo que é eterno, de modo que as tomadas de decisões que me cabem ter não está em função daquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal que está aqui nessa realidade, dentro de mim, tenta me dizer o que é bom, o que é mal, porque ela é muito variável. Quer um exemplo? Quando nós falamos de alguns temas, como por exemplo o tema corriqueiro hoje. Hoje se fala em ideologia de gênero. Converse com a sua bisavó se falava sobre ideologia de gênero no tempo dela. Ah, o quê? O quê? Hidrogênia? O quê? É ideologia de gênero. Não entendi. Não vai entender. Mas hoje não é apenas um comentário, vira um padrão. Um padrão escolar, não é só no Brasil, no mundo. Basicamente o que? É uma goela abaixo de dizer claramente que Deus, ou a natureza, errou. Ela errou. Existem falhas. Tem mulher que nasce em corpo de homem, tem homem que nasce em corpo de mulher. Se esse trem de Adão e Eva é verdadeiro, Deus não só criou Adão e Eva, mas também criou o Ivo. E por aí vai. E se você não quiser se apaixonar como um Adão pela Eva, você pode se apaixonar pelo Ivo. Se quiser se apaixonar pelos dois, também pode. Por que não? Para nós é misericórdia, para o mundo é algo a ser muito bem respeitado. Algo para ser ensinado em casa. O tempo atual, dependendo do ambiente que você está, você fala assim: ei filho, vem cá, não brinque com essa boneca não, porque isso é de menina. Que isso? Como é que você ensina teu filho que boneca é de menina? Que tempo você vive? Deixe seu filho brincar com o que ele quer. Ele por si só vai descobrir a sua identidade sexual. Sai daqui, Satanás. Pastor, está muito longe disso. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. É complicado. É um tanto complicado. Por que é assim, pastor? O homem determina de acordo com aquilo que ele acha o bem e o mal. Varia de acordo com alguns interesses, de alguns grupos, de alguns momentos, e pouco importa. Qual que é o lance da redenção? O lance da redenção é que muitos cristãos sabem que Jesus abriu a cela e olham para o mundão e falam: uau, estou livre. Livre. E a partir disso, vive do jeito que querem, tomam as decisões que querem, da maneira como acham melhor. Qual que é
decisão que deveria ser tomada, pastor? A decisão que deveria ser tomada é a mesma que o servo da orelha furada teve. De uma vez livre, dizer: eu não quero. Eu quero colocar o meu coração no coração do meu Senhor. Eu quero colocar a minha vida de modo que uma aliança seja estabelecida na minha identidade. Eu não sou mais meu. Eu não quero decidir nada por conta própria. Eu quero Ele que determina. E eu quero andar pela vida e as pessoas não veem um brinco, não veem um alargador, ou não veem um piercing, mas elas veem, que elas possam ver, mesmo que eu possa ter alargador, piercing e coisas do tipo, mas que elas possam ver na minha vida: lá vai um cara, que ele é um servo da orelha furada. Ele foi livre, mas ele vive na liberdade que tem, decidido a fazer a vontade do seu Senhor. Talvez alguém pense: mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa? O grande mistério disso tudo é que a Bíblia nos mostra que nós estamos, em todo o tempo, o Espírito Santo está trabalhando num tempo de resgatar a forma original. Nós estamos indo para o início. Pastor, sempre disseram os pregadores que a gente está arrumando para o fim. Agora você vai acabar a mensagem às 9 horas da noite dizendo que a gente está arrumando para o início. Sim. Deus está nos levando para o começo de tudo. Deus está nos levando de volta para o jardim. Deus está nos levando de volta para o lugar aonde nós vamos poder ser dele, para ele, por ele, para sempre e sempre. E com um detalhe: não terá mais árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Não terá mais Satanás para nos encher as paciências. Não terá um molestador mentiroso que vai dizer: ah, sério que Deus te proibiu de fazer isso? Mas tem tanto crente que faz. Ah, sério que você acha que pode? Se tanto, vai em outra igreja, lá diz que não pode. Ou falaram que dessa igreja não pode? Vai na outra que pode. E a gente fica nesse negócio: ah, mas eu tanto quero, eu acho que eu vou procurar uma igreja que me identifico mais. Só que a gente não sai por causa disso. A gente fala assim: ah, eu não sinto mais Deus aqui como eu senti nessa nova igreja. Aí eu tive uma direção de Deus de trocar. E às vezes, na verdade, o que a gente quer é simplesmente porque tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal nessa história, nos indicando qual o caminho que nós vamos fazer. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Pastor, está querendo dizer então que a única igreja que presta é essa? Não, não é esse o tema. Não me entenda mal. Tem muitas igrejas do Senhor, verdadeiras. Mas sabe que o lance? O lance que eu sou servo. Eu sou servo. Eu fui redimido. Jesus me redimiu. Ele pagou o meu resgate. Ele pagou com o seu sangue o meu resgate. Ele pagou com o seu sangue o meu resgate. Sabe aquele negocinho da dívida? Sabe aquele negocinho da dívida? Ele falou assim: eu pago essa conta. Eu pago essa conta. Eu passaria uma eternidade e não conseguiria pagar essa conta. Ele falou assim: eu pago essa conta na cruz. Na verdade, lembra que eu comecei a mensagem falando que ele já salvou, ele já libertou, ele já curou, ele já fez, mas nós vivemos ainda não? Ainda não completamente? Pois bem, ele já fez. Ele está dizendo: eu já paguei por você. Só que, sabe, nós estamos num tempo que talvez, na comparação com todos os demais tempos, o que mais acontece no nosso tempo atual, sabe o que é? Pessoas que passam nas igrejas, levantam sua mão na pregação e falam assim: eu quero Jesus. Amém, vamos orar então. Aí a pessoa vem à frente, repita comigo essa oração: em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então agora é um cristão, aleluia. Passa um mês, 2, acontece algumas coisas que ela não gosta, acontece alguns problemas, algumas dificuldades e... E não só são os novos, não. Nós estamos vivendo um tempo interessante que até os velhos, por alguma razão... Sabe qual é o segredo desse negócio, querido? Não é simplesmente sair pela cela e dizer assim: livre! Não é sair da cela e falar assim: meu Deus, estou livre. Mas o segredo da vida cristã, o segredo pleno da vida cristã, é escolher ser esse servo. Escolha ser esse servo.
Decida ser esse servo. Qual servo, pastor? O servo que não tem a orelha furada? Não, o servo que decidiu furar as suas orelhas nos umbrais da porta, com a sovela do seu Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Jesus está aqui para poder furar orelhas nessa noite. Pastor, achei que precisava num cara do piercing lá poder fazer isso. Ele pode fazer aqui mesmo. Aqui ele está para furar a orelha nessa noite, aleluia. Deixa que fure, do tamanho de um alargador se for necessário. Que fique bem evidenciado para todos que você é um cristão. Pastor, o que é um cristão? Alguém que frequenta uma igreja cristã? Não, é alguém que carrega uma cruz. Ah, agora eu entendi, tá certo. Eu, minha avó tinha cruz também. É aquele negócio do crucifixo, pastor, né? É uma cruz grande. Tem que usar por baixo da roupa, pastor, aquilo lá? Errou! Não, não é isso. Não é isso. Acordei os que estavam um pouco... Pastor, que cruz é essa? Me explica que eu quero carregar esse negócio. Ele falou, quem quer me seguir, tome a sua cruz. A sua cruz? Achei que era a cruz. É a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Olha o processo. E me siga. Isso é ser cristão de verdade. Cristão é alguém que está morto. Diga aleluia. Cristão é alguém que morreu. Não morreu de morte morrida, mas morreu de morte matada. E detalhe, alguém que suicidou-se a si mesmo. Gostou da redundância? É para agredir o ouvido mesmo. Essa é a intenção. Não é assim que o Chaves falava? É alguém que decidiu e decide. E vai decidir na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, depois na segunda de novo, na terça, na quarta, e vai até o último dia, todos os dias da sua vida, vai decidir, fura de novo, Senhor, fura, fura, fura. Porque parece que tem um negócio dentro da gente, no osso, calcifica. Parece que na pele também tem um trem que junta de novo. E nos faz ter uma vida própria de novo. E a gente tem que de novo falar assim, fura de novo esse trem aqui. Porque eu estou com muita vontade de novo, umas vontades estranhas, umas vontades que eu não sei o que acontece, mas eu estou ficando frio. É um sinal poderoso de Deus. Começou a ficar frio? Quando a gente fica frio, o que a gente faz? Coloca alguma coisa para cobrir o corpo. Quando a gente fica frio, a gente precisa que novamente o amor de Deus que cobre multidão de pecados nos envolva. E a gente precisa novamente sentir aquele calor que tem para quem está coberto debaixo do grande cobertor do Senhor. Mas é todo dia. Todo dia eu tenho que reconhecer o quão amável Ele é, o quão amado Ele é, o quão carinhoso Ele é. E cada vez que eu reconheço é um cobertor sobre a minha vida novamente que me aquece. Aí eu posso cantar, deixa queimar, isso faz sentido daí. Não é algo distante, não é algo que é apenas filosófico, não é algo teológico, é algo pessoal, é algo real. Porque cada vez que eu reconheço Ele, cada vez que eu sei que Ele está próximo, eu sinto novamente Ele queimar meu coração de desejo por Ele. E quando eu estou com Ele, eu não quero outra coisa senão agradá-lo. Quando eu estou com Ele, eu não quero outra coisa senão reconhecer aquilo que Ele quer. Eu quero a vontade dEle, não quero ter vontade própria, não quero fazer o que eu quero fazer aquilo que agrada a Ele. Eu não quero fazer uma coisa que eu acho que agrada a Ele, eu quero saber aquilo que agrada a Ele, poder dar para Ele aquilo que Ele quer. Eu não quero dar para ele um bolo de chocolate se ele gosta de um bolo de cenoura. Eu não quero dar para ele uma oferta que ele não quer receber. Eu quero descobrir primeiro aquilo que ele quer. E eu vou acertar o seu coração. Porque eu quero conhecê-lo mais dia após dia, minuto após minuto, todos os dias. Eu quero ter uma manifestação pública disso. Eu não quero ficar como um agente secreto. Eu não quero ficar longe de onde ele se move. Eu quero estar perto de outros homens e mulheres que também têm as suas orelhas furadas.
nesses umbrais da porta. Eu quero estar junto de pessoas que têm a mesma aliança que eu tenho. Eu quero ser edificado pelo testemunho delas. Eu quero edificar elas também. Eu não quero ficar na televisão com a minha orelha furada até que ela volte de novo, o buraco saia e se calcifique, não sei o nome que se dá para isso, ou se pelifique, sei lá como é que se fala um negócio desse. Você entendeu? É isso que importa. Eu não quero esse trem, eu quero esse buraco. Esse buraco que fique claro que eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Amém, pastor? O que a gente faz agora? Agora é uma questão de saber se você quer ser dele. Ele não vai te obrigar, ele não vai te abusar, ele não te trouxe acorrentado, algemado, não te colocou na cadeira e falou assim, você vai escutar a mensagem desse pregador aí, você está aqui porque você desejou, porque você quis, você ouviu tudo isso, você foi ministrado e agora ele está me ensinando para você, eu te amo, e quando você reconhece esse amor, quando você sabe o quanto ele te ama, é um belo momento que você diz, fura as minhas orelhas, porque eu quero ser um servo, que diz para o Senhor, eu não quero fazer da minha vida o que dá na telha, eu quero que a tua vontade seja a minha moradia, eu quero que a tua vontade seja a minha casa, eu quero viver na tua vontade, eu não quero outra coisa para a minha vida, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ser do Senhor. Se você deseja isso, fique de pé e vamos orar ao Senhor nessa noite. Convido você a você fechar os seus olhos nessa hora, querido. E eu queria convidar você a falar para o Senhor do desejo que você tem. Chegou aquele momento que você precisa expressar para Ele. Você já sabe que a obra que Ele fez por você foi uma obra libertadora. Mas que tipo de vida você pretende viver? Que tipo de vida você pretende viver? Eu convido você a decidir assim como o servo da orelha furada decidiu. Eu acredito que você já entendeu a história muito bem. E chegou o momento de você dizer para o Senhor, Senhor, mesmo que eu tenha liberdade suficiente para poder fazer o que eu quero, eu sei que nem tudo na minha vida convém. E o que eu quero é a tua vontade. É a tua vontade. Por isso, Senhor, fura as minhas orelhas. Fura a minha orelha, Senhor. Fura a minha orelha, Senhor, de modo que fique claro que a minha vida é tua, que eu estou morto, que eu fui crucificado em Cristo Jesus, que eu não tenho outra vida senão a tua. Eu estou morto para mim mesmo, para poder viver para ti, e a vida que eu tenho aqui nesse corpo, eu vou viver para ti, para o Senhor, todos os meus dias, todos os meus dias, todos os meus dias.